Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir de uma infidelidade matrimonial, o livro de Oséias associa ao desastre nacional. Mas o profeta, de modo muito sábio, diz que há um adultério muito mais profundo, o que acontece na relação com Deus. A terra prometida, ela vai sim testemunhar a infidelidade do povo de Israel. Chama a minha atenção como Deus, Ele acompanha tudo isso, de infidelidade a infidelidade do povo. E Deus é muito misericordioso, afirma o salmista. Deus é muito paciente, até demais. Bom, às vezes eu fico pensando, né? Deus tinha que ser Deus mesmo, porque se fosse ser humano para ser Deus seria difícil, né? O homem rapidamente resolveria as coisas com muita... Nós somos muito imediatistas, mas Deus é paciente. Enfim, esse povo de Israel vai ser infiel a partir dos ritos das religiões naturistas, que promoviam a fertilidade do solo, a fertilidade dos animais, a fertilidade dos homens. E pela dificuldade conjugal de Oséias, ele então entende esse processo de Deus. Gente, só quem já foi traído sabe a dor provocada por uma traição. Isso quando é descoberto. Mas eu não posso deixar de dizer que a pessoa que trai, ela sofre um tipo de dor que chega às vezes a doer muito mais do que na pessoa traída. E Oséias vai experimentar exatamente a partir dessa dificuldade conjugal
e lá ele vai ter que descobrir ou redescobrir a força do amor, porque só o amor traz de volta. Quando há um caso de infidelidade, só o amor traz de volta. E Oséias vai então fazer esse esforço pela graça, e ao mesmo tempo ele não apenas redescobriu a força do amor, mas descobriu Deus escondido num caso de infidelidade. São Francisco de Sales, dentro dos seus escritos, ele diz que nós precisamos descobrir Deus nos desejos contrários. Como é que isso acontece? Então imagine, você está sentindo aquela raiva. Parece-me que a raiva é um desejo contrário à nossa santidade. Mas ali você vai precisar descobrir Deus naquele desejo contrário que você tem de matar. Nosso Deus é um Deus da vida. Como descobrir Deus nos nossos desejos contrários? Como redescobri-lo naqueles desejos contrários que são continuados? Não é apenas por um dia. Às vezes a gente carrega desejos que são constantes. A gente acorda, parece que o desejo está esperando a gente lá do lado da cama. Aí ele abraça, diz que Deus abraça, né? A ternura de Deus abraça, o desejo está lá esperando. Ele abraça, a gente sai da cama, ele abraça a gente. Desejo de matar, desejo de vingança. Quais são os outros desejos? Desejo de possuir. Falava dos desafetos na semana passada. O desejo de possuir as pessoas, de possuir coisas, mas ao mesmo tempo o desejo de ser possuído por alguém. A gente acorda e está lá esperando ao lado. Aí você coloca o pezinho fora da cama e te reveste. Você passa a sentir as mesmas sensações, mas com o santo e com Oséias na primeira leitura, descobrir este Deus escondido nos desejos contrários. Isso é um exercício da graça. Humanamente falando, nós somos incapazes de chegar a esse nível. Mas quando a graça, ela nos faz compreender que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, e Deus, Ele vai então trazer de volta, eis a nossa esperança. Se também nós carregamos desejos contrários no sentido de querer procurar a outros deuses, Deus nos traz de volta, eis a nossa esperança, esse Deus que não se cansa de ir atrás daquela ovelhinha perdida. E Deus, com muita sabedoria hoje no Evangelho, Ele traz de volta à vida uma menina. Mas vamos tentar aqui imaginar o Evangelho com o olhar daquela mulher que estava perdendo sangue. Porque Jesus percebe que uma força diferente saiu dele. Jesus tem o poder sobre a morte. Por quê? Perder sangue significava naquele tempo o risco de morte. Gente, espiritualmente alguns de nós estamos mortos. É a menina do Evangelho. Espiritualmente alguns de nós estamos quase mortos. Estamos correndo risco. É a mulher que está agora à beira do caminho. Espiritualmente nós estamos ou corremos o risco de morte. Ou nós estamos na condição da menina, ou nós estamos na condição dessa mulher. Há quanto tempo você está correndo o risco de morte? E o que te traz a morte? E é fantástico como o Evangelho, ele se desenvolve, porque é necessário sim, é preciso ter fé, colocar o nosso coração em movimento e colocar esse Deus que está em movimento dentro de nós.
Se na semana passada nós fomos convidados a acordar Deus que dorme dentro de nós, hoje nós somos convidados a colocar o nosso coração e este Deus que está em movimento dentro do nosso coração, acreditar fazendo a nossa parte, porque às vezes nós até acreditamos em Deus, mas não fazemos a nossa parte. Você acredita que Deus pode? Acredito, mas faça a sua parte. É mais ou menos assim: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então o pai, ele vai fazer a parte dele, ele acredita, mesmo correndo riscos, porque o pai também corria riscos. Atenção, não se trata de qualquer homem. Quais são os riscos que este homem está correndo? Mas ele acreditou, fazendo a parte dele. Gente, isso é fantástico. Acreditar em Deus é colocar-se em movimento, fazendo a nossa parte. Ah, padre, como eu gostaria de mudar isso na minha vida. Como você está fazendo a sua parte? Ai, padre, eu gostaria de ser curado. Você está fazendo a sua parte? Porque Deus, Ele precisa ser visto como o único, e de modo único. Quando todos diziam que a menina estava morta, olha o que Jesus disse: a menina não morreu, está dormindo. Então, ter a coragem de ver Deus de modo único. Deus é único para mim. Eu preciso ter a coragem, espiritualmente falando, de fazer uma experiência com Deus que é único, que me faz ver aquilo que ninguém vê, que me faz perceber aquilo que só pode ser percebido com um coração íntimo, ali, como amigo. E esse Deus único que está hoje no Evangelho provoca-nos. O Pai foi obrigado a deixar os interesses próprios. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com os nossos interesses particulares? E com isso, nós comprometemos a nossa vida, estamos insatisfeitos, porque procuramos Deus não por aquilo que Ele é. E na vida também, como é difícil a gente ser procurado com os interesses. Por falar em interesse, mas para voltar ao drama do adultério, quando uma pessoa, por exemplo, ela se arruma para sair, e aí usa a máxima dizendo assim: não, mas eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar. Mas vem cá, em casa você não precisa se arrumar também? Então desconfie se você só se arruma para sair de casa. Desconfie de si mesmo. Ah, porque agora eu estou em casa, então em casa a gente fica meio à vontade, né? Não, não fica meio à vontade, fica meio relaxado mesmo, né? Anda com os pés no chão, saia para a rua também com os pés no chão. Ah, na rua tem vergonha. Por que nós temos essa preocupação? Isso é vaidade. E buscamos aos nossos próprios interesses e não aos interesses de Deus. E a nossa relação, ela pode ser comprometida. A relação matrimonial, ela pode ser comprometida temporariamente ou definitivamente. A nossa relação com Deus também pode ser comprometida temporariamente ou de modo definitivo. Quantos de nós já interrompemos o nosso relacionamento com Deus de modo temporário? A gente não reza. E quando reza, reza mal, movido pelas distrações, movidos pela pressa, pela superficialidade. Nós arrumamos nosso coração para estar com Deus só quando nós vamos comungar? Ou quando nós ficamos aqui na capela, ajoelhados, quando ninguém vê? Ali nós podemos sim, temporariamente, romper o nosso relacionamento com Deus. Gente, essa leitura é muito clara. Eu corro o risco de romper a minha relação com Deus de modo temporário. Mas se vocês um dia perceberem que eu estou insistindo
nessa ruptura por muito tempo, por favor, reze para que eu venha de volta. Reze para que eu venha, aquele que é único. Ele sim, é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele é o mesmo, hoje e amanhã.